Um novo modelo de demarcação para terras indígenas e quilombolas. Esta é a proposta da comissão especial criada aqui no Parlamento. Em debate também na Assembleia, a educação infantil na rede privada do Estado. E a Secretaria da Fazenda lança um site voltado à educação fiscal. Hoje é dia do cinema brasileiro e o Estado comemora os investimentos no setor. Bom dia, bem-vindos ao Espaço Público desta terça-feira, dia 19 de junho. E não esqueça, você sempre pode conferir as notícias da Assembleia no site al.rs.gov.br e também pelo twitter.com/assembleiaRS. 14 matérias estão aptas para votação aqui no plenário. 14 matérias a serem votadas nessa semana pelo plenário da Assembleia Legislativa. Entre elas está o reajuste do valor das diárias dos agentes públicos do Executivo, que já tranca a pauta. A decisão sobre quais proposições integrarão a ordem do dia será tomada pelos líderes nesta terça-feira, dia 19. E no Parlamento, o repórter Nicolau Júnior acompanha. Bom dia, Nicolau. Bom dia, Marisa. Acompanho aqui a reunião ordinária e também a audiência pública que será promovida na Comissão de Educação. Melhores salários, formas de contratação e também regularização da Escola de Educação Infantil no Rio Grande do Sul. São temas que irão pautar, portanto, esta audiência pública que inicia logo mais às 9h30 da manhã aqui no terceiro andar do Parlamento Gaúcho. Os professores da educação infantil reivindicam esses temas e denunciam as baixas e as péssimas condições de trabalho através do Sindicato dos Professores de Educação Infantil aqui no Rio Grande do Sul e que deverá então realizar um ato público em frente à Assembleia Legislativa antes dessa audiência, denunciando essas péssimas condições de trabalho e os baixos salários recebidos pelos professores da educação infantil. Vale lembrar que aqui na Assembleia Legislativa, ainda no ano passado, a deputada Ana Afonso foi relatora de uma subcomissão, neste ano ainda a deputada Ana Afonso foi relatora de uma subcomissão que tratou deste tema. O relatório aponta, por exemplo, Marisa, que 103 municípios no Rio Grande do Sul estão desassistidas da educação infantil, o que significa que apenas 22% das crianças com idade entre 0 e 5 anos têm acesso à educação infantil, tão importante para a iniciação da educação dessas crianças no ensino regular, no primeiro grau antigamente, no ensino fundamental. Estes debates serão promovidos então pela Comissão de Educação logo mais às 9h30, de onde eu volto em instantes, dando novas informações. É com você. Obrigado, Nicolau. Nós voltamos agora às informações do Piratini com a repórter Cristina Lack. Bom dia, Marisa. Muito bom dia a todos. Vamos com a agenda do governador Tarso Genro. Nessa terça-feira, Tarso acompanha as atividades da Rio+20, a Conferência para o Meio Ambiente, Conferência das Nações Unidas para o Desenvolvimento Sustentável. Outros órgãos públicos e secretarias de Estado do Rio Grande do Sul também estão hoje no Rio de Janeiro. A secretária do Turismo, Abigail Pereira, participa do evento Inovação Verde, promovido dentro da conferência pela Organização Mundial do Turismo e também pelo Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente. Outra secretária, a secretária da Administração, Estela Farias, apresenta na Rio+20 a experiência do programa Fornecer. É um programa onde o Estado faz as suas compras públicas nas próprias regiões, ou seja, com as compras locais, menos caminhões circularam pelo Rio Grande do Sul, causando aí menos poluição. É com você, Marisa. E um novo modelo de demarcação para terras indígenas e de quilombolas. Esta é a proposta da comissão especial criada no Parlamento. O Brasil tem hoje 2.000 comunidades quilombolas e 227 povos indígenas. A demarcação de terras indígenas é de competência da FUNAI, com a homologação do Ministério da Justiça. O deputado Gilberto Capuani, que preside a comissão, defende mais transparência nos critérios utilizados. O deputado Gilberto é o nosso convidado. Bom dia, deputado. Bom dia, Marisa. Bom dia aos telespectadores do Espaço Público. Uma alegria muito grande estar aqui no teu programa. Considerando a complexidade desse assunto, como esta comissão vai agir? Nós queremos, como tu disseste, maior transparência. Em primeiro lugar, nós não somos contra índios e nem contra afrodescendentes. Muito pelo contrário. O Brasil
tem uma dívida social muito grande com os povos indígenas e com os afrodescendentes. Os povos indígenas foram quase exterminados pela população branca. E os negros viviam muito bem na África e nós fomos lá, buscamos eles, escravizamos, açoitamos e temos uma dívida social. Mas quem deve isso é o país Brasil, não é aquele cidadão que comprou uma propriedade, tem lá ela há 80 anos, 100 anos, lá construiu a sua vida, a sua família, fez pocilga, chiqueiro, galinheiro, açude de peixe, está lá vivendo, tem a sua tradição e não deve nada para ninguém. Então essa injustiça que o Brasil tem, essa dívida que ele tem com as comunidades afrodescendentes indígenas, tem que ser paga de outra forma. Tem que corrigir essa injustiça com outra injustiça. Como é que se cria uma área indígena? E nós temos hoje 730 mil índios no país. Isso é 0,4% da população brasileira. E tem 12,7% do território nacional, 109 milhões de hectares de terra. Nós temos 85 milhões de áreas de lavoura, cultivadas com lavoura, e 109 milhões de áreas de reservas indígenas. Hoje, para formar uma nova reserva indígena, um grupo de índios requer para a FUNAI. A FUNAI designa um antropólogo credenciado pela própria FUNAI para fazer um laudo antropológico. Feito esse laudo, um grupo de confiança da própria FUNAI examina o laudo e depois submete ao ministro da Justiça, que homologa, que decide, que declara a nova reserva. E nós queremos transparência, nós queremos o envolvimento da Assembleia Legislativa, das câmaras municipais, do sindicato rural, da cooperativa, da Emater, da prefeitura, nesse processo de discussão. Porque os prazos são exíguos. Um prazo para contestar a formação de uma área indígena, um quilombo, são 90 dias. Os agricultores são desorganizados, eles não estão prontos para fazer essa defesa, contratar um antropólogo para fazer um contralaudo. Essa demanda judicial é complexa. É muito complexa. Então, quando ele vê, já está decretada a nova área e está criado o problema social. Então, nós entendemos que essa dívida pode ser paga de outra forma. Por exemplo? Isso, com preparação para o trabalho, curso profissionalizante para os filhos, uma moradia digna, estudo. Muitos afrodescendentes abandonaram, já venderam as suas propriedades, já não tem mais tradição na cultura da propriedade. Então isso é uma injustiça e nós queremos fazer essa discussão. Tem agora um projeto de lei lá na Câmara Federal que transfere para o Congresso Nacional a homologação de novas áreas de quilombos e reservas indígenas. É muito menor a probabilidade de errar 513 parlamentares do que uma pessoa, do que o ministro da Justiça. Então nós queremos fazer esse debate, envolver a sociedade e evitar que se cometam novas injustiças no nosso país. Aqui no estado, quantos hectares estão sendo pleiteados? Aqui no Rio Grande do Sul, só uma em Marau, Mato Castelhano ali, tem uma reserva que pega 22 mil hectares. Tem 1.050 famílias que moram lá em cima. Vê o problema social que isso que... Aqui no Rio Grande do Sul, nós já temos declaradas 4, homologadas 2 áreas, delimitadas 1, regularizadas 15 e mais 12 áreas entra em estudo ainda. Então isso cria um problema social extremamente grande. E aqui no Rio Grande do Sul, a população indígena, pelo último censo, ela decresceu. Ela diminuiu. E a Constituição assegura, sim, o direito do índio à terra. Aquela área necessária para ele procriar, para ele manter sua cultura, para ele ter a sua sobrevivência. Agora, quem tem 0,4% da população e 12,7% do território nacional, será que precisa ter mais área ainda? E a própria Justiça, o Supremo, quando ele julgou aquela questão da Raposa Terra do Sol, ele entendeu
de que o direito à área indígena ocupada era a área efetivamente ocupada pelos indígenas por ocasião da promulgação da Constituição, 1988. Então ele assegurava para o indígena o direito à área que ele ocupava, para que ele não perdesse mais área de terra. E também nós devemos ressaltar de que, como a Constituição assegura ao indígena o direito à terra, também, de igual forma, a Constituição assegura o direito à propriedade daqueles que têm o seu título, a sua escritura devidamente registrada. Um impasse isso. Sem sombra de dúvida. Então, nós não podemos criar um confronto entre a população indígena e a população branca. Nós temos que achar uma forma de pagar essa dívida social que o país tem com os indígenas e com os afrodescendentes, não cometendo uma outra injustiça e fazendo com que essa dívida não seja paga pelo Brasil, que é o devedor, e sim por alguns agricultores que lá estão com sua família, trabalhando, progredindo. Essas questões todas também elas se entremeiam com a questão de assentamentos, né? Também os assentamentos normais, esses do sem terra. Não, nós não vamos tratar especificamente desse assunto, até porque nós nos perderíamos. O prazo dessa nossa comissão são 120 dias. Nós temos no meio 15 dias de recesso parlamentar. Então, se nós quisermos envolver uma gama muito grande de assuntos, nós vamos não acabar tratando nada. E nós queremos fazer um trabalho, inclusive, em conjunto com a Câmara Federal. Na quinta agora, nós já temos uma reunião aqui na Assembleia para elegermos o vice-presidente, o relator, e fazermos uma pauta de trabalho, decidir aquilo que nós queremos fazer. Mas, sem sombra de dúvida, esse trabalho tem que ser feito em conjunto com o Congresso Nacional, o envolvimento do Parlamento a nível federal. Muito obrigado pela sua presença conosco e um excelente trabalho. Muito obrigado, um grande abraço a todos. Bom dia. E nós voltamos agora com a repórter Cristina Lack. Ok, Marisa, o nosso assunto agora é educação fiscal. Vamos falar da importância de sempre pedir a nota fiscal. A Secretaria da Fazenda lançou um novo site, abriu um concurso de redação para estudantes sobre esse tema e tudo isso para fazer com que assuntos como orçamento público, investimento, impostos, arrecadação cheguem mais perto do cidadão. É sobre isso que nós vamos conversar agora com o coordenador do Programa de Educação Fiscal da Secretaria da Fazenda, Alexandre Bortolini. Bom dia, Alexandre. O que tem nesse site? Eu dei uma olhada lá, eu vi que tem depoimentos de estudantes, tem a história dos tributos no Brasil, no mundo. Bom dia. Bom dia a todos. Na verdade, o Programa de Educação Fiscal é um trabalho desenvolvido junto com a Secretaria da Fazenda e com a Secretaria da Educação, que na verdade ele vai muito mais do que a questão apenas da nota fiscal. Ele objetiva levar para o cidadão informações sobre todo o ciclo financeiro do Estado, desde a origem do recurso público, através da tributação, até uma correta aplicação do recurso público. E aí passa por informações sobre orçamento e incentivar o cidadão a acompanhar todas essas questões do Estado. Então, está no ar, né, esse site do Programa de Educação Fiscal, que é, na verdade, um importante canal de comunicação com a sociedade para todas essas questões. Então, na verdade, no site vai se encontrar uma série de informações, uma série de trabalho que o Programa de Educação Fiscal vem desenvolvendo pelo Estado. Também no site pode se encontrar informações sobre esse concurso de redação que também está sendo lançado aqui no Estado, sobre a temática de educação fiscal. Então, o concurso ele é dirigido às escolas, à educação, onde o aluno vai poder elaborar redações e concorrer aí a uma série de premiações. Então, é um trabalho bem interessante e ele vem linkado com toda essa questão da transparência, da lei de acesso à informação, porque na verdade o programa ele leva o conhecimento para que as pessoas consigam entender todas essas questões. Inclusive na semana passada, né, foi aprovado aqui na Assembleia o sistema estadual de cidadania fiscal e também o programa Nota Fiscal Gaúcha. Então, a partir de agosto, vai ter também um outro programa desenvolvido também pela Secretaria da Fazenda,
onde ele vai incentivar o cidadão a pedir a nota fiscal. Então, os dois programas, eles estão muito juntos. No momento em que vai ser lançado a partir de agosto um programa que vai incentivar o cidadão a pedir nota fiscal, a educação fiscal vem para explicar para que esse ato de pedir nota fiscal, né? Qual é a importância dele. Então, Justamente, qual é a importância? Vamos deixar bem claro. Pois é através então, na verdade a tributação é a principal fonte de recurso do Estado. Então é através dos recursos oriundos, principalmente da tributação, que o Estado tem recurso aí para construir escola, estrada, hospitais. Então daí vem a grande importância, essas informações que a educação fiscal procura levar para a sociedade. Justamente através, então, do tributo que o Estado, que o governo, né, desenvolve suas políticas públicas. Bom, a gente estava falando, já foi aprovado aqui na Assembleia o programa Nota Fiscal Gaúcha, que vai ser lançado em agosto. O senhor podia antecipar um pouquinho como já vinha fazendo? Pois é, o Nota Fiscal Gaúcha, na verdade, ele vai ser um programa de premiação, onde o cidadão vai pedir sua nota, vai poder indicar uma entidade a qual ele quer que vá algum recurso. Então vai ser distribuído aí 20 milhões em recursos públicos para distribuir para as entidades e mais 20 milhões aproximadamente para o cidadão. Então ele vai concorrer a prêmios em dinheiro. Por um lado, o próprio cidadão que solicitou a nota fiscal e, por outro lado, também vai distribuir para a entidade recursos, aquela que o cidadão indicou num portal de cidadania fiscal que também vai ser lançado em breve. Bom, o governo entende que essas campanhas elas são de extrema importância para a arrecadação. Há um salto muito grande a partir dessas iniciativas? Sim. O governador Tarso tem dado muito apoio, muito apoio mesmo a esse programa, e também dentro da Secretaria da Fazenda o secretário Edir tem dado aí uma atenção muito especial a esse programa, que na verdade ele vai trazer recursos a mais também para o Estado. Então o Estado, né, e a sociedade de mãos dadas, já que na verdade o Estado somos nós, aquela máxima. Então, assim, aquele tributo que o cidadão está pagando quando ele adquire uma mercadoria, com essa campanha, pedindo a nota fiscal, ele está garantindo que esse recurso realmente vai entrar nos cofres do Estado para desenvolver aí suas políticas públicas. Tá certo. E o cidadão pode aprender mais sobre isso através do site educacãofiscal.rs.gov.br. É um novo site que a Secretaria da Fazenda acaba de lançar sobre educação fiscal. E quem nos trouxe essas informações foi o coordenador do programa na Secretaria da Fazenda, Alexandre Bortolini. Muito obrigada pelas informações. Obrigado e bom dia a todos. Voltamos com você, Marisa. E a criação do novo Código Comercial foi debatido no Parlamento. O texto final deve ficar pronto em agosto e agora recebe sugestões da população. O Código Comercial brasileiro é de 1850, da época de Dom Pedro II. Em 162 anos, recebeu alterações e o novo Código Civil modernizou algumas das relações empresariais. Até agosto de 2012, um novo texto do Código Comercial deve estar pronto na Câmara dos Deputados e vai regular situações como a venda pela internet, armazenamento eletrônico de documentos de empresas e até o agronegócio. Um dos relatores do projeto 1572 de 2011 é o deputado federal Eliseu Padilha. Nós aqui no Rio Grande do Sul, mas o Brasil, nós temos uma dependência muito grande de regulamentar efetivamente o que é o agronegócio. As cooperativas, aqui no Rio Grande do Sul, nós temos players importantes também no mercado, especialmente também no agronegócio, como sociedades cooperativas. E daí? Lá em 1850, será que se tinha essa visão? No plenarinho da Assembleia, entidades representativas do comércio, parlamentares e organizações diversas apresentaram sugestões e analisaram os benefícios de um novo Código Comercial para o país. A proposta ainda não é unanimidade,
Mas com debates em todo o território nacional, o projeto vai tomando forma. O que está se iniciando é uma série de discussões para fazer o aprimoramento de propostas para que se consiga fazer um código comercial, desde que não interfira dentro do novo Código Civil, que já contempla grande parte dos anseios dentro do Código Comercial, principalmente na questão da responsabilidade dos sócios das empresas, porque hoje nós temos a empresa individual em que o patrimônio particular do sócio não é afetado no momento de uma eventual falência da empresa. Representantes da comissão especial que trata do tema ressaltam que o texto pode até ser chamado de Código da Atividade Empresarial, pela abrangência do conteúdo. Para o presidente da Assembleia Gaúcha, as relações comerciais se transformaram muito desde 1850, o que torna urgente uma revisão na legislação. As transações comerciais entre vários países, hoje fazer um negócio com a Europa, com a América do Norte, é uma questão de segundos através da internet, por exemplo. Então eu acho que nós temos que avançar, temos que dar uma nova linha, um novo patamar, e para isso o deputado Eliseu Padilha traz ao Rio Grande do Sul essa audiência pública para termos aqui também sugestões das entidades de classe, das universidades, que debatem, que vivem o dia a dia comercial, para que a gente possa aqui refletir sobre um caminho que nós desejamos avançar o país na questão do Código Comercial brasileiro. E o lançamento da Frente Parlamentar em Defesa da Biblioteca Pública reúne na Assembleia personalidades e autoridades ligadas à cultura. A Frente Parlamentar foi criada em outubro de 2011 em Brasília, sob o comando do deputado federal José Stedley. O parlamentar destacou a importância de realizar ações em todos os estados da federação. Afinal, a leitura no Brasil vem diminuindo e o número de analfabetos funcionais aumentando. Nós queremos descentralizar as bibliotecas para que as pessoas com menor percurso utilizem. Municípios pequenos que hoje não têm biblioteca, que venham a ter, escolham o melhor professor para a biblioteca. O governo federal e estadual estão empenhados e tem um bom acervo. A iniciativa do governo federal tem apoio da Frente Parlamentar de Incentivo à Leitura da Assembleia Legislativa Gaúcha. Para o deputado Mickey Breyer, é importante incentivar o gosto pelos livros desde a infância, e apoiar as bibliotecas públicas é uma das atitudes que devem ser tomadas. As bibliotecas não podem ser uns lugares como se fossem museus de coisas antigas. Não, a biblioteca tem que se renovar, tem que ser atrativa, tem que chamar a gurizada para que, além da internet, que pode ser um instrumento importante de leitura também, a gente não quer desprezar isso, mas que as pessoas possam visitar, conhecer as bibliotecas e ter um contato mais direto com os livros. A diretora da Biblioteca Pública do Estado, Morgana Marcon, falou sobre a atual realidade da instituição, que funciona provisoriamente na Casa de Cultura Mário Quintana, já que a sede está em reforma. Para ela, é preciso qualificar e modernizar as bibliotecas para que se tornem mais atrativas ao público. A última pesquisa Retratos na Leitura do Brasil, ela mostrou que 75% das pessoas não entram em bibliotecas públicas, justamente por não serem locais atraentes, né? E isso passa por esse conjunto de coisas: acervo atualizado, pessoal qualificado, espaços atraentes. Então, a Frente Parlamentar vem trazer essa força para que isso tudo aconteça. Durante o lançamento da Frente Parlamentar, o professor, escritor e jornalista Rui Carlos Osterman destacou que somos menos do que podemos ser e falou sobre a importância de inserir o livro no nosso cotidiano. Da importância do livro como um objeto em torno do qual se constrói uma realidade social. Ele me parece um pouco maltratado nas escolas, ele me parece um pouco maltratado em todos os lugares. A própria feira teria que ter espaços de leitura, mais especificamente, para que as pessoas aumentassem a sua circulação e a sua participação. Outras informações do Executivo com a repórter Cristina Lack. Ok, Marisa, vamos falar de cultura. Hoje, 19 de junho, é o Dia do Cinema Brasileiro. E a gente aproveita essa data para destacar que aqui no Rio Grande do Sul nunca se teve tanto recurso para investimento em produção cinematográfica, para investimento em audiovisual. E nós, para falar sobre isso, nós convidamos o diretor do Instituto Estadual de Cinema, Luiz Alberto Cassol. Bom dia, Cassol. Como é que está o cenário hoje no Rio Grande do Sul? E qual é o volume de recursos aí disponível
disponível para a produção audiovisual? Bom dia. Bom dia. Bom, o cenário é muito positivo. A gente tivemos o edital de longas-metragens lançado no ano passado. Esse edital beneficiou 10 longas-metragens, o valor foi R$1.500.000 e fez com que esses 10 longas-metragens fossem, parte deles já estão finalizados, inclusive foram inscritos no Festival de Gramado. Falando em Festival de Gramado, nós vamos ter uma mostra durante o evento no mês de agosto, só de longas gaúchos. É a primeira vez que vai ter essa mostra só com longas gaúchos, exatamente para dar vazamento e para dar janela, né, para esses filmes serem vistos por curadores de outros festivais que nós estamos convidando, enfim, por críticos de cinema, por compradores de conteúdo audiovisual, que é muito importante. Então esse é um edital emblemático porque ele lança com o selo Rio Grande do Sul Polo Audiovisual, num período aí de um ano, 10 longas, ficções, documentários e animações. Então realmente é muito importante. Bom, tem um edital aberto também. Nós temos um edital em parceria com a TVE, que é o Instituto Estadual de Cinema, junto com a Secretaria de Estado da Cultura e a TVE, para esse, eu acho emblemático porque ele é para 4 minisséries, 10 documentários e 10 videoclipes, sendo que dos 10 documentários, pelo menos 5 são para o interior, e dos 10 videoclipes, pelo menos 5 são para o interior. Então, e das minisséries, das 4 que eu falei, uma é para o interior. Então acho que isso significa também a descentralização e a produção dos diferentes polos do Estado, a valorização da produção dos diferentes polos do Estado, que são muito fortes. E agora a gente está para abrir um novo, que é o Prêmio IECine, de curta-metragem, que já é tradicional. A diferença esse ano é que ele não precisa mais a finalização, o formato final ser entregue em 35mm. Nós estamos aceitando o formato final em HD, em Full HD, que é uma diferença muito grande, porque era um pedido antigo dos realizadores aqui do Rio Grande do Sul. Bem, o Estado também está construindo um centro audiovisual, né, que fica aqui em Viamão? Pois é, a gente tem tudo começou com há uma discussão de muitos anos, né, sobre esse centro que virou agora, finalmente, o nome que nós temos é o Tecna, né, que é o Centro Tecnológico de Produção Audiovisual. A ideia do Tecna é exatamente ser um centro de produção audiovisual onde nós consigamos unir, né, num mesmo espaço físico ali em Viamão, a cadeia produtiva do audiovisual. E aí é muito importante, porque daí não é apenas voltado para a produção de longas, médias ou curtas de ficção. Não. Por exemplo, a gente tem que pensar a questão dos jogos eletrônicos, né, a questão de games. Há toda uma questão que envolve hoje, que é muito forte. Estúdios de áudio, estúdios de vídeo, estúdios de animação. Então, tudo isso dentro de um mesmo centro tecnológico. Claro, ele ainda é um sonho. Por enquanto, obviamente, nós temos lá o espaço físico e aí já algumas iniciativas estão lá instaladas. A gente pretende finalizar isso, quer dizer, a ideia de todas as entidades do audiovisual, isso está sendo tocado principalmente pela Fundacine, pela Fundação de Cinema RS, é fazer com que lá a gente tenha finalmente esse centro tecnológico, uma referência aqui no Mercosul. Bem, uma das últimas iniciativas nesse sentido é que o BRDE passou a ser o agente financeiro do Fundo Setorial do Audiovisual. O que significa isso para a comunidade cultural e enfim? Isso é um símbolo, assim, eu diria que nesse momento que nós estamos vivendo no Rio Grande do Sul forte, ter o BRDE como agente financeiro local, para nós é fundamental, porque é óbvio que o valor continua sendo distribuído para todo o Brasil, mas ter o agente financiador no sul do país é importantíssimo porque, como eu falei desde o dia do lançamento, isso é um símbolo. Significa todo o país voltado para o sul do país, para o sul do Brasil, vendo que a nossa produção volta a ter a força, porque o Rio Grande do Sul nunca deixou de ser o terceiro polo audiovisual, porque como nós tínhamos uma produção de curtas muito forte em todos esses anos, a gente sempre continuou sendo muito visto. Eu acho que o que falta, e ainda falta, é fortalecer a questão da indústria